eu tenho mais uma sequência de técnicas aqui para você. Transformação dos dados é um tipo de transformação. Normalmente aplicamos quando for necessário converter variáveis e aplicamos a conversão dependendo do tipo da variável. Eu acredito que eu tenha dito para você em quase todos os projetos o seguinte: quando carregamos os dados com a linguagem Python, o interpretador da linguagem detecta o tipo do dado. Lembra disso? Pois bem, só que nem sempre o interpretador vai acertar. Ele pode cometer erros às vezes. Ou mesmo, não um erro, mas sim uma identificação óbvia. Se uma variável tem números, o que vai fazer o interpretador da linguagem Python? Vai colocar como tipo numérico. Mas a variável pode ser categórica com valores numéricos. O interpretador da linguagem Python não é inteligente ainda, pelo menos ao ponto de reconhecer isso. A parte inteligente do processo é você, o analista. Você então vai carregar os dados com a linguagem Python, você vai verificar quais foram os tipos de dados que foram reconhecidos, pelo interpretador e vai analisar, aquilo realmente está certo? É isso que você precisa? A variável tem números, mas ela é realmente uma variável numérica ou é uma variável categórica? Posso ter categoria 1, 2, 3. O sexo, por exemplo, pode estar representado como 0, 1, 2. É número, mas não é variável numérica, é variável categórica. Você vai ter que fazer o quê? Algum tipo de transformação, principalmente dependendo do tipo de análise que você for realizar. Normalização e padronização dos dados. É um tipo de transformação. Aplicamos sempre que for necessário colocar os dados da mesma escala ou seguindo uma distribuição normal. Python oferece diversas funções para esse tipo de pré-processamento dos dados. Normalmente, normalização e padronização é aquilo que chamamos, ou que alguns chamam, de pré-processamento dos dados. Porque normalmente essa é a última etapa, a última tarefa antes de você treinar o modelo de machine learning. Então você faz limpeza, detecção de outliers, seleção de atributos, engenharia de atributos, transformação, está tudo pronto. Vou treinar o modelo? Eu aplico normalização e padronização. Algumas pessoas chamam essa tarefa, que é uma única tarefa na prática, de pré-processamento. Mas na prática é uma tarefa de transformação, que é uma subcategoria de pré-processamento dos dados. Os dados estarão na mesma escala? Provavelmente não. Mas o modelo de machine learning, ele não sabe o que é, por exemplo, a variável idade ou a variável preço de um imóvel. O modelo de machine learning não sabe disso, ok? Ele não tem essa inteligência. Para ele é só um conjunto de números. Vou contar um segredo para você, não conta para ninguém. Machine learning é matemática, ok? Não conta para ninguém, é nosso segredo. Matemática e estatística via programação. Quando eu entrego dados a um modelo, eu estou entregando valores. Ele não sabe se aquilo é uma representação de idade, de preço de imóvel, seja lá o que for. Muitos modelos de machine learning têm como premissa que os dados estejam na mesma escala. Se eu não entregar na mesma escala, vai funcionar o modelo? Vai, mas será um modelo equivocado, porque a premissa do modelo é os dados devem estar na mesma escala. Aí você vai perguntar, eu já imagino a sua pergunta, como eu vou saber que o modelo precisa dos dados na mesma escala? Bom, a grande maioria precisa, principalmente modelos lineares. Temos hoje pelo menos mais de 60 algoritmos de aprendizado de máquina, e aí não tem jeito, tem que consultar a documentação ou estar trabalhando com aquele tipo de algoritmo para poder reconhecer a necessidade ou não de normalização e padronização dos dados. Próxima técnica, particionamento dos dados. Também é uma estratégia de redução. Normalmente aplicamos quando for necessário reduzir o volume de dados ou fazer análise por partições dos dados. Podemos fazer via programação. Um bom exemplo é quando trabalhamos com série temporal. Às vezes, nós não precisamos analisar todo o período dos dados. Eu quero analisar, por exemplo, somente um mês dos dados. O que eu faço? Particiono por mês. Se eu tiver, obviamente, uma coluna de data que permita fazer isso. Ou então particiono por ano, particiono por dia, particiono por segundo, dependendo da frequência de geração dos dados. Ou eu posso particionar, por exemplo, por estado. E aí eu faço uma análise exclusiva para um estado, considerando, claro, que essa variável esteja no conjunto de dados. O particionamento visa reduzir, tanto quanto possível, o volume de dados que eu vou utilizar para o processo de análise. Tudo isso sem perder, claro, a informação que eu preciso. É muito comum o particionamento quando trabalhamos com séries temporais. No próximo vídeo tem mais, não perca. Muito obrigado, até lá.